Oi, gente. Novamente temos que falar do caso Silvio Almeida, porque ele voltou às notícias e a gente tem várias novidades. A primeira novidade é que o Silvio Almeida deu uma entrevista para o UOL, dizendo que a Aniele Franco teria se perdido no personagem e alegando que as mentiras contra ele teriam uma razão em uma divergência política, não é nenhuma divergência entre eles, né? A Aniele Franco já respondeu. E tem uma outra coisa que muita gente não tem tocado, mas eu vou tocar aqui de novo. Não é como se fosse apenas a Aniele Franco. A Isabel Rodrigues também denunciou o Silvio Almeida e também tem várias ex-alunas. Essas ex-alunas, inclusive, já fizeram o depoimento delas para a Polícia Federal. Aí tem gente que diz assim, por que essas ex-alunas não vieram a público? E por que elas foram à Polícia Federal? Bem, muitas pessoas nessa situação têm receio de sofrer represálias, porque o Silvio Almeida é um cara muito famoso. Então, você vir a público denunciar, você está correndo o risco de ser muito criticado nas redes e tal. Sempre o Silvio Almeida, na mensagem dele, em que ele lançou dúvidas sobre as denúncias, negou as denúncias e lançou dúvidas, ele, além de destacar essa questão política, ele lembrou uma série de coisas que são verdadeiras. Ele tem o direito à presunção da inocência, ele tem o direito a um julgamento justo, e eu concordo com isso. E vale a pena dizer, e é importante dizer isso, que dizer que ter 7 mulheres denunciando ele pega muito mal para ele e faz com que pelo menos a probabilidade pareça para nós maior da culpabilidade dele, não significa que ele deve ser condenado antes do julgamento. Ele deve ter direito ao julgamento, as provas devem ser avaliadas, os depoimentos devem ser avaliados, né? E aí cabe o devido processo legal. Agora, tem algumas coisas que eu vou lembrar sobre isso, né? Enfim, as denúncias sobre denúncia de assédio e importunação sexual, né? O depoimento dele durou cerca de 3 horas, né? Ele foi demitido, vocês lembram, né? E a ministra da Igualdade Racial prestou um depoimento em outubro sobre o caso, né? Enfim, a oitiva do jurista deve ser uma das últimas diligências da PF antes de decidir pelo indiciamento ou não do ex-ministro, que é quando os investigadores apontam se há ou não indício de crime. Segundo as apurações do Globo News, a Polícia Federal deve concluir nas próximas semanas um inquérito aberto. Pessoas ligadas às investigações acreditam que Almeida deve ser indiciado. Então, é importante dizer que essa é uma novidade que agora surgiu nos últimos dias, né, ontem, né, que já sinaliza que ele vai ser indiciado. As supostas vítimas, né, já foram ouvidas pelos investigadores e os depoimentos são mantidos sob sigilo para preservar a intimidade das denunciantes. Mas investigadores afirmam que as declarações são contundentes. Aí tem muita gente que sempre pergunta, mas André, por que só a Isabel Rodrigues e a Aniele Franco fizeram declarações públicas? Bem, o Silvio Almeida, como uma pessoa conhecida, famosa, tem muitos fãs. E essas vítimas, né, ou supostas vítimas, enfim, chame como quiser, elas podem sofrer sanções na internet, na vida pessoal delas, se elas vierem a público. E se não forem pessoas públicas, elas não querem lidar com isso. Então elas fazem o depoimento na Polícia Federal, os juízes vão avaliar, e isso não significa que o depoimento delas tem, para a justiça, maior ou menor valor. A coerência do depoimento, a força do depoimento vai ser avaliado em si mesmo, né? Em si mesmo. Aqui tem a nota da Aniele Franco, né? Que o Silvio Almeida negou as acusações de assédio sexual e tal, mas pode ser indiciado e tudo leva a crer que ele vai ser indiciado, né? E aqui tem a nota da Aniele Franco, que disse ela: a tentativa de descredibilizar a vítima de assédio sexual, minimizar suas dores e transformar relatos graves em fofocas e brigas políticas é inaceitável. Sim, o Silvio Almeida chamou isso de fofoca e disse que a motivação da Aniele seria uma briga política, né? Na véspera de prestar o depoimento à Polícia Federal como investigado, o acusado escolheu utilizar um espaço público para atacar e desqualificar as denúncias, adotando uma postura que perpetua o ciclo de violência e intimida outras vítimas.
O direito à defesa é assegurado, mas não pode ser usado como instrumento de desinformação e revitimização. Insinuar retaliações descabidas contra quem denuncia é uma estratégia repulsiva que reforça a estrutura de silenciamento e impunidade. Importunação sexual não é questão política, é crime. Sendo assim, reitero minha confiança na sociedade, na seriedade das investigações conduzidas pela Polícia Federal e reforço meu compromisso com a defesa das vítimas e o combate à violência de gênero e raça. E aí eu quero destacar uma coisa, eu não vou mostrar essa entrevista, né? Posso até tirar o som, mas enfim. Aqui é uma entrevista de uma das ex-alunas ao Fantástico. Vou deixar o link no comentário fixado, vocês podem assistir. Mas é uma das denunciantes, né, que vieram a público, né? Então foram várias, né? Aqui na época dessa reportagem da Metrópole tinham 6, né, que acusam o Silvio Almeida, né? De importunação, a Isabel Rodrigues, que eu já falei, candidata a vereadora pelo PT, não é? Enfim, e ex-alunas, né? Várias ex-alunas, né? Não foi apenas uma ex-aluna, não, foram várias ex-alunas que vieram, que apareceram, que fizeram depoimento para o Metrópolis e depois para a Polícia Federal. Eu queria falar sobre a ideia de separar o homem da obra e como é que a gente faz isso e tal. Porque quando se trata de alguém no passado, né, é sempre mais fácil. Se for alguém no século XVIII, século XIX, onde o preconceito era um determinado tipo de preconceito, misoginia era mais comum, ou o lugar da mulher ainda não estava tão consolidado, quando você encontra uma pessoa que defende os direitos da mulher, é uma exceção positiva, e ter intelectuais ou figuras que fazem coisas mais questionáveis, a gente tende a ter uma tolerância um pouco maior. Mas pode avaliar, mesmo em outras épocas, e criticar. Entender que aquele comportamento, mesmo naquela época, deve ser criticado. Mas, claro, sem cair no anacronismo de aplicar os mesmos valores de hoje para uma época em que os valores eram diferentes. Por exemplo, quando você avalia um autor do século XVIII e você percebe que tem eurocentrismo, se você disser, porque tem um pouco de eurocentrismo, eu vou desconsiderar tudo o que ele diz. Aí é um anacronismo tolo. É você pegar os valores de hoje e impor para o passado. Agora, se você pegar uma coisa que você não gosta no autor e você, alguma atitude, algo que ele fez, que seja grave, e você julgar ele negativamente, absolutamente tranquilo, né? Um exemplo que eu uso sempre para isso é um ator que fez coisas e falou coisas com as quais eu tenho profunda divergência, né? Que é o Mel Gibson. E eu não estou falando aí apenas do Paixão de Cristo, não. Eu estou falando das coisas antissemitas que ele falou. E isso não me fizeram deixar de gostar de Coração Valente. E eu penso assim, Mel Gibson, pessoa, cidadão, é uma figura que eu não tenho simpatia. Mas William Wallace, o personagem que ele interpretou em Coração Valente, eu gosto. Eu gosto, e aquele ali é um personagem. Aquele ali não é o Mel Gibson. Essa é a minha forma de separar, né? Então, nesse caso, é possível. Com relação ao Silvio Almeida, se essas acusações, que realmente não pega bem para ele, 7 mulheres diferentes acusando ele, se isso ficar confirmado, isso mancha o que ele escreveu, sem sombra de dúvidas, porque ataca a dimensão ética dele, né? Então, machuca, né, a obra dele, óbvio que sim. Mas isso significa que nós podemos descartar completamente tudo que ele escreveu, ou toda a sua obra? Eu penso que não. Eu penso que você deve avaliar criticamente, inclusive inserir a obra dele na tradição que ela faz parte, como uma contribuição daquela tradição, e ele, como pessoa humana, caso isso seja comprovado e fique evidente, como parece estar, mas a gente não pode condenar antes do processo, né? Sua culpabilidade, ele, como figura humana, fica manchado por essas atitudes muito negativas, muito ruins, né? Muito repulsivas, como disse a Aniele Franco. É o que eu penso sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz,
se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe faz um dos nossos cursos, quem sabe manda um pix para andretj@terra.com.br. O Henry Bugalho fez um vídeo sobre esse assunto que eu também achei bom, mas eu pensei que tinha algumas coisas diferentes que eu poderia falar e é por isso que eu fiz um vídeo também, né? Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.